Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Prazer a gente estar mais uma vez cultuando ao Senhor. Pela manhã estávamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E agora à noite também, Deus nos deu esse privilégio podermos cultuá-lo. Convido a igreja a abrir na carta de Paulo aos Gálatas. Abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 5. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, te pedimos, ó Deus, que a tua mão poderosa seja sobre a tua igreja neste momento, a fim de que entendamos, ó Pai, sendo iluminados pelo teu Santo Espírito a respeito daquilo que diz a Escritura. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, há um filme que foi lançado alguns anos atrás. Ele tem, acredito que o título é Como se Fosse a Primeira Vez. Eu acho que era aquele ator Adam Sandler, onde ele tinha um relacionamento em que a sua esposa esquecia, ela tinha uma amnésia de fatos recentes, e ela sempre, diariamente, ela esquecia, ao acordar, de quem era ele, e ele tinha a tarefa de diariamente conquistá-la, reconquistá-la, e ela sempre apresentou, até o fim do filme, o contexto é esse, ele sempre tem que se reapresentar a ela, reconquistá-la, e assim é a temática do filme até o seu fim. Aqui o apóstolo Paulo, ele está tentando fazer algo semelhante com os Gálatas. Os Gálatas receberam a palavra por intermédio do ministério do apóstolo Paulo, mas agora um grupo de falsos apóstolos tinham se introduzido na igreja. E a fim de mostrar que a nova mensagem que eles traziam era mais forte ou de mais autoridade do que a mensagem que Paulo entregou no início, eles agora tentavam descredibilizar o ministério de Paulo, a fim de que a mensagem que Paulo entregou inicialmente fosse esquecida e desprezada. Agora, quando Paulo vai escrever aos Gálatas, ele vê a necessidade de defender o seu apostolado. Esse é um caráter que ele vai permear não só o início da carta, da epístola, mas outras partes também da Escritura, aqui em Gálatas. No entanto, ele começa já desde da saudação, já desde a introdução à carta, a fazer uma defesa desse apostolado, não porque Paulo achasse necessário se apresentar como sendo uma figura ali proeminente, mas sim porque a mensagem do seu ministério era a mensagem do verdadeiro evangelho. Então, se os falsos apóstolos tentavam descredibilizar o ministério de Paulo, Paulo vê a necessidade de defender agora o seu apostolado. Então, ele começa essa carta de uma forma diferente. Ele se apresenta, não como em outras cartas, citando a outros nome por nome, ou dizendo que Paulo, servo do Senhor, não. Mas ele começa Paulo, apóstolo. Ele começa ele dá a sua
apresentação. A gente fala hoje em dia, né, que ele deu, vamos dizer que ele deu uma carteirada, dizendo assim, olha, Paulo, quem está falando aqui é Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem de intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. O Senhor, ele inspira Paulo a trazer o conteúdo dessa carta, a fim de também nos lembrar coisas importantes. 2000 anos depois, essa carta ela fala muito para a gente, ela tem muito ao que nos comunicar como palavra de Deus. Nós sabemos que existe na Escritura 2 tipos de apóstolo, porque Barnabé também é chamado de apóstolo, também Priscila e Áquila são chamados também de apóstolos na Escritura. No entanto, esses outros, eles são chamados de apóstolos no caráter de serem missionários, no caráter de evangelistas, de pessoas enviadas, como é o significado principal da palavra apóstolo. Eles foram enviados a pregar o evangelho em determinado lugar, em determinada parte. Mas existe o apostolado no sentido dos 12, aqueles homens que andaram com Jesus, viveram com Jesus, viram Jesus fazer milagres pessoalmente, né? E você tem ali o grupo dos 12, do qual Judas também estava incluso inicialmente, mas ele cai da sua posição e depois é colocado Matias em seu lugar. Isso a gente vê lá nos primeiros capítulos do livro de Atos. Quando Paulo é chamado de apóstolo, ele não é chamado de apóstolo como um simples missionário, mas ele é chamado de apóstolo sendo elevado à estatura como comparado aos 12. E agora ele tenta defender aqui que a sua autoridade apostólica, ministerial, ela é tão válida como a autoridade daqueles 12. E por isso ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. O ministério, irmãos, o ministério pastoral, ele sempre é um chamado de Deus. Calvino vai dizer que neste ponto aqui, de Paulo, o que Paulo está dizendo não difere de um chamado pastoral comum, como nós temos no dia de hoje. Por quê? O apóstolo Paulo não da parte de homens, ele está se referindo ao chamado. Quem chama primordialmente não é o homem. Quero que você seja pastor, quero que você seja um pregador. É Deus que chama. É Deus que convoca a sua igreja, por exemplo, a missão de evangelização do mundo. E no que diz respeito ao ministério, também o chamado é de Deus. Mas, no entanto, ele diz assim, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Aqui nós temos uma diferença, porque o chamado, de uma forma geral, é de Deus. Mas a maneira como esse chamado é executado é diferente no que diz respeito a apóstolos e pastores no dia de hoje. Nós vemos que quando Jesus ele chama os 12, ele chama cada um por nome. Ele não pede conselho a ninguém. Ele é chamado. Ele chama os 12 por nome. André, Pedro, João. E ali ele convoca, a missão de vocês é esta. Até mesmo quando, no começo do livro de Atos, quando Matias é colocado no lugar de Judas, ali é feito um sorteio. Eles entregam ao Senhor ali aquele sorteio, eles tiram sortes para que um daqueles 2 homens que foram apresentados, eles sejam ali instalados como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas no que diz respeito à instalação de pastores e presbíteros, a orientação da Escritura é que haja uma eleição. Dessa forma, você vê os apóstolos sendo chamados pessoalmente por Cristo, você vê Matias, não por meio de eleição, mas por meio de sorte, porque os próprios apóstolos não se sentiram no direito de escolher alguém para estar no lugar de Judas, mas eles decidem por 2 e deixam que o Senhor, por meio de lançar sorte, escolha quem seria merecedor de estar no lugar ali, de exercer aquele ministério, né?
pela graça divina, mas no que diz respeito a pastores e presbíteros, é feito uma eleição. Então, para o apostolado, era o próprio Deus que escolhia, mas para o ministério da igreja, era por meio de homens, sim, por meio da igreja, que elegia, que escolhia. É por isso que Paulo, quando vai falar a Timóteo e a Tito, diz, olha, escolha homens idôneos, instruídos da palavra, marido de uma só mulher. É a igreja que tem que tomar parte na escolha dos seus ministros. Mas o apóstolo, ele está dizendo, olha, eu não sou um presbítero ou pastor que tenha necessidade de ser eleito pela igreja. O meu apostolado, ele não é um apostolado comum, mas não é da parte de Deus e não é por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele está deixando claro, a autoridade do meu ministério, ela é uma autoridade tão apostólica quanto a dos demais apóstolos que estão em Jerusalém. E ele diz mais, porque uma das características dos 12 era terem tido um encontro com Cristo. Então ele diz assim, não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando é que Paulo se encontra com Jesus? No caminho de Damasco, depois do seu haver ressuscitado. Aqui é onde Paulo ele coloca o caráter do seu ministério e diz, olha, eu também encontrei com Jesus, assim como os demais apóstolos ouviram e ouviram a sua voz, eu estive também com ele. Ele está falando, colocando, mostrando o peso do seu ministério. E diz mais, e todos os irmãos, versículo 2, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Ele está colocando que os demais irmãos, obreiros, missionários, pastores, cooperadores da obra do Senhor, estavam com ele na escrita daquela carta, também saudando a igreja da Galácia. Meus irmãos, essa defesa de Paulo ao apostolado não diz respeito a ele mesmo, mas diz respeito à verdade que ele carregava. Ele estava dizendo, não fui eu que me elegi apóstolo, não foi homens que colocaram meu nome à frente e disseram que eu seria um apóstolo, mas foi o Senhor que me chamou, e vocês devem ouvir essa mensagem, porque a mensagem que eu prego, ela é divina. A mensagem que eu prego não foi inventada por mim, mas foi entregue por Jesus, aquele a quem Deus ressuscitou. Meus irmãos, nós ouvimos a mensagem de Deus de diversas formas hoje em dia, na igreja, no rádio, na internet. Mas nós corremos o risco de às vezes ouvir outro tipo de mensagem, ou ouvir outras vozes, e fazer-nos desprezar a mensagem do Evangelho. Talvez você goste de um coach, talvez você goste de algum mentor de internet, e talvez você tenha ouvido mais esse coach do que a pregação da palavra de Deus. Talvez você confie mais no poder de alguém, né, ou de algum outro artifício, além de você crer no poder de Deus na tua vida, depois de uma boa noite de oração com o Senhor. Talvez a mensagem do Evangelho, de tanto você ouvir, já não tem mais o mesmo brilho, talvez não lhe traga mais alegria ao coração, como algum tempo atrás, pelo fato de você achar que é uma coisa já batida, usada, cansada, que você não deve dar mais importância. Mas quando Paulo aqui defende o seu apostolado, ele diz, não foi por meio de homem algum, mas sim um chamado de Deus. Ele está dizendo, vocês devem ouvir a mensagem que eu trago, porque a mensagem que eu trago é mensagem de vida, é mensagem divina, é algo da parte de Deus, e é essa mensagem, não outra, que vocês devem ouvir. A credibilidade nós devemos dar somente à palavra do Senhor, palavra dada por intermédio dos santos apóstolos. A igreja do primeiro século perseverava na doutrina de Cristo e dos apóstolos. É uma mensagem
digna de todo crédito, uma mensagem digna de que os nossos ouvidos e corações se abram, estejam abertos para recebê-la e confiar inteiramente nela. Mas as vozes desse século, as vozes do pós-modernismo, têm dito que não há verdade absoluta, têm dito que nós somos, às vezes, taxados como cristãos fundamentalistas, porque a palavra fundamentalista nos dias de hoje tem uma conotação negativa. Mas fundamentalista é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fundamentalista é aquele que crê que somente em Jesus Cristo há salvação. Fundamentalista era um homem como Paulo, que dizia: essa mensagem que eu recebi foi de Deus, por meio do seu Filho ressuscitado, e é ela que vocês devem ouvir. A igreja do primeiro século poderia ser tida hoje como fundamentalista. A igreja do primeiro século era tida como uma igreja estranha, porque não participava de atos idólatras, porque não comia comida sacrificada, porque perdia lugar na sociedade muitas vezes, por causa do amor do Evangelho. A igreja do primeiro século, ela não tinha medo de perder para agradar a Deus e seguir obedecendo a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que é esta palavra do Evangelho hoje para nós? Nós temos dado crédito a essa palavra. Nós temos crido que a nossa oração tem subido ao céu por causa daquilo que Jesus fez. Ou nós temos recorrido, entregue os nossos ouvidos e coração a outro Senhor, a outra mensagem, a outro Evangelho. No versículo 6, o apóstolo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Você ainda está crendo no mesmo Evangelho? Você ainda está servindo de coração? Ainda tem alegria ao ouvir a palavra do Evangelho? O Evangelho de Jesus. Versículo 3. Ele diz assim: graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. É a saudação comum de Paulo. Graça e paz. A graça, irmãos, ela é o favor imerecido. Isso sempre é destacado, não só nas saudações de Paulo, como em outras literaturas também da antiguidade. Era uma saudação cristã conhecida: graça e paz. Porque se não for o favor imerecido de Deus, o favor que nós temos na mensagem do Evangelho, nós não teremos paz, nem com Deus, nem com nós mesmos e nem com o próximo. É por meio da graça que há na mensagem do Evangelho e na pessoa do próprio Senhor Jesus que se entrega, que nós temos paz com Deus. É por meio dessa graça que nós oramos aqui ainda há pouco, na oração de confissão de pecados, onde nós sabemos que somos falhos, pecadores, mas nós cremos no Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e traz paz ao nosso coração. É por meio dessa graça, que é aqui aclamada por Paulo, que nós podemos novamente, veja, os Gálatas estavam de uma forma fugindo da centralidade do Evangelho, fugindo daquilo que Jesus quer para a sua igreja. Mas o apóstolo Paulo saúda a eles e deseja graça e paz. Graça é algo que você recebe mesmo sem você merecer. E ele se dirige dessa forma àquela igreja, como geralmente se dirige às outras igrejas também. E eu creio, irmãos, que se Paulo se dirigisse a esta igreja, ele não saudaria de outra forma, mas da mesma forma, é porque aquilo que nós precisamos é aquilo que a igreja de Gálatas precisava, era a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa graça nele nós temos, e nós podemos confiar nisso. Sabe o que é que você precisa? Você precisa do favor divino. Porque se fosse por meio dos seus méritos, você jamais conseguiria, jamais alcançaria, ou teria qualquer coisa do Senhor. Mas pela palavra de Deus nós entendemos que a graça, ela nos tem alcançado. E por meio dessa graça, a paz que excede todo o entendimento, ela alcança o nosso coração. Eu creio que quando você sair daqui e voltar para a sua casa,
Eu creio que independente das tribulações, se você crer no Evangelho, a paz de Deus irá soprar sobre tua vida, porque o Senhor Jesus é aquele que acalmou as tempestades. O Senhor Jesus abriu caminhos para o povo de Deus passar. E é esse caminho, irmãos, que muitas vezes nós não vemos, mas a paz de Deus, ela nos dá tranquilidade, porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Graça e paz é a saudação que o apóstolo sempre usa. Mas no versículo 4... ele não para, ele continua. Ele diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, aqui ele faz um lembrete. Ele reanuncia o Evangelho, isso é a introdução da carta. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. É o anúncio do Evangelho. Aquela igreja, ela estava se pervertendo, ela estava caminhando por um caminho diferente. O apóstolo Paulo, o que é que essa igreja precisa? Ela precisa ouvir o Evangelho novamente. Então ele diz, paz da parte do nosso Senhor Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Qual é a causa das mazelas desse mundo? É o pecado. A causa da mazela do mundo é o pecado. Mas eu sempre me alegro quando eu lembro que João Batista olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era como que o mundo tivesse um motivo de se desesperar e chorar amargamente por toda a eternidade. Mas aí João Batista, ele dá o motivo do mundo se alegrar, daquele que crê no Senhor se alegrar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que remove a causa de toda mazela deste mundo, de toda ferida da humanidade, ela será sarada por este que vem da parte de Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Outra tradução diz, para nos arrancar, para nos separar, para nos retirar completamente deste mundo perverso. É como que você fosse uma planta, uma semente, e você tivesse plantado numa terra envenenada, numa terra completamente contaminada. Aí vem um jardineiro, cava, tira a muda daquela terra contaminada, limpa e coloca agora numa terra boa. Aquela muda que estava ali condenada a morrer, a secar, a murchar, a ser condenada, agora ela é colocada, ela é retirada, ela é transplantada de uma terra amaldiçoada para uma terra de bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados para nos arrancar, para nos fazer uma separação dramática. Uma vez, ano passado, meu pai fez uma cirurgia. Precisava fazer uma intervenção no coração. E para chegar ao coração, era preciso que abrisse essa caixa torácica, né, para chegar ao coração e fazer o procedimento. Foi preciso arrancar algumas veias, colocar em outro lugar, fechar. Foi preciso fazer uma alteração muito grande. Foi isso que Jesus veio fazer também. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, você foi arrancado da terra da maldição e da morte e foi trazido para a terra do reino do Filho do seu amor. Esse é o evangelho que os gálatas jamais deveriam esquecer, de que Jesus Cristo é o centro do evangelho, de que ele fez uma grande obra, de que ele nos tirou, nos arrancou deste mundo, para que nós pudéssemos estar. E por que ele fez isso? Ele fez isso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele fez isso segundo a vontade do Pai. Era da vontade do Pai que ele morresse por amor do seu nome. Meus irmãos, é uma mensagem simples essa que Paulo traz, mas era uma mensagem essencial
que estava sendo completamente esquecida. Você tem se lembrado diariamente desta mensagem? Ou será que essa mensagem ela tem passado batida diante dos teus ouvidos? Ou será que essa mensagem ela não causa mais impacto? Meus irmãos, o que o Senhor fez foi algo drástico. O que o Senhor fez foi algo que alterou não só a história do mundo, não só a tua história, mas alterou também o destino da tua alma. Aquilo que aconteceu no passado impactou o teu viver, deve impactar a tua mente e deve impactar também a tua casa, a tua família. Essa mensagem, ela ainda te traz esperança? Essa mensagem ainda te dá vontade de cantar? Essa mensagem ainda te dá vontade de orar? Porque antigamente, até mesmo a adoração era algo um pouco privado, era coisa um pouco seleta. A oração era difícil, não de Deus ouvir, mas ele não tinha um compromisso de atender. Mas por meio de Jesus Cristo, ele faz um pacto. João 1,12. Todo aquele que o recebe tem o direito de ser chamado de filho de Deus. Quando você louva ao Senhor, é como um pai que recebe o louvor de um filho. Quando você pede algo ao Senhor, é como um pai que escuta um pedido de um filho. Você antes era estranho ao Senhor. Quando você estava lá naquela terra maldita, naquela terra envenenada, mas agora você está em terra boa. Agora o teu louvor sobe, agora a tua oração é aceita. Agora você não é mais um estranho, não é mais um inimigo, porque antes de Jesus Cristo nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos amados de Deus. Antes estávamos distante da comunhão, hoje nós sentamos à mesa com Ele e ceamos juntos e somos participantes daquilo que Ele fez e daquilo que Ele prometeu fazer e vai cumprir, assim queira Deus no seu tempo. Totalmente estranhos, totalmente separados, totalmente fora das promessas e da aliança. Hoje a aliança, ela faz parte da nossa vida, porque Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Qual é a resposta que aquele que crê, que aquele que ouve e recebe de bom grado no coração, qual é a resposta que ele deve dar a essa mensagem que Paulo relembra aqui aos Gálatas, versículo 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estes que foram alcançados por essa mensagem, estes que foram alcançados pela obra de Cristo, não resta outro caminho, não resta outra alternativa, não há outra atitude melhor de ser tomada do que glorificar o nome do Senhor. No momento de aflição, o que é que nós devemos fazer? Qual é o caminho que o servo do Senhor ele tem que fazer? Louvar a Deus. Louvar a Deus, ele não se limita só ao cântico, mas louvar a Deus, ele se limita a toda uma forma de viver e declarar a majestade do Senhor. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Momentos de dificuldade, momentos de tristeza, a igreja de Filipos estava triste. E Paulo, preso, escreve àquela igreja mensagens de alegria. Um preso mandando quem estava livre se alegrar. E ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a mente e o coração de Paulo estavam cativos a essa mensagem do Evangelho, a mensagem de alegria na pessoa e na obra de Jesus. E quando ele estava preso, encarcerado, maltratado, sangrando, gemendo, o que era que estava diante dele? Qual era o caminho que Deus tinha proposto a ele? Era o caminho de glorificar o nome daquele que o tinha chamado para o ministério. Meus irmãos, o caminho que Deus preparou para aquele que crê
É uma vida de dedicação a Deus. É uma vida de louvor a Deus, independente da situação. Mas, irmão, eu não consigo. Mas, irmão, eu não tenho como, eu não tenho condições. Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele disse, olhe, o Pai enviará o Consolador. Consolador, usa a palavra grega, é paráclito. Vai vir o Pai vai enviar o Consolador, ele tem a mesma estatura que eu, a mesma medida que eu, o mesmo poder que eu, a mesma autoridade que eu, onde que mesmo Jesus não estando aqui de carne e osso, a presença dele é viva, poderosa e constante para renovar a igreja do Senhor. Onde faz você cantar na tristeza, onde faz você fazer coisas, você pega aquela história de Sansão, tirando a rebeldia de Sansão, é claro, mas você vê a força com que o Espírito Santo tomava ele. Você lê a história, você vai perceber uma coisa, Sansão não era forte. A Bíblia não diz que ele era um homem forte. A Bíblia diz que o Espírito vinha e ele se tornava um homem poderoso para fazer aquilo que Deus queria. A mesma coisa, irmãos, é proposta também para nós. Deus te dá um caminho, às vezes difícil, até impossível de você trilhar, mas também Jesus garante, o Espírito Santo, ele está conosco até a consumação dos séculos, para chegarmos até o último dia, onde glorificaremos a Ele pessoalmente, vendo assim então a sua glória. O caminho é difícil, mas nós não conseguiremos, irmãos, ou estar trilhando esse caminho sem deixar que Cristo seja o centro da nossa adoração e da nossa fé. Era necessário que Paulo lembrasse o que era o Evangelho, o qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos arrancar deste mundo. Outrora, você estava preso neste mundo. Outrora, o mundo e as forças desse mundo, o qual tem por príncipe o diabo, estava te prendendo, te aprisionando, te oprimindo. Mas a palavra de Deus nos comunica nessa noite que o Senhor Jesus nos deu libertação e aquilo que anteriormente nos prendia neste mundo já não existe mais, porque nós fomos completamente livres, arrancados, desarraigados, retirados, cortados deste mundo e agora somos plantados para a glória de Deus. Meus irmãos, as lutas dessa vida, elas são constantes, sempre existirão. Mas uma coisa é que a gente não pode se esquecer, que acima de toda e qualquer mensagem, que existem boas mensagens, existem bons professores, bons conhecimentos, boas matérias que a gente pode se inteirar para reorganizar algumas coisas na nossa vida, para acrescentar coisas no nosso intelecto, na nossa vida profissional, emocional também. Mas uma mensagem que a gente deve colocar no lugar de destaque, ela deve reger toda a nossa vida, é a mensagem do Evangelho. Paulo não falava de si mesmo, mas ele falava daquele que o chamou e o entregou um ministério e uma mensagem. Essa mensagem, a qual a igreja de Cristo carrega, ela é divina. E nós temos de nos relacionar com a Escritura, com a mensagem do Evangelho, como algo divino, que nos salva, que nos livra, que nos restaura, que nos sustenta. Oh, irmãos, o Senhor está nos sustentando por meio de Jesus Cristo. Até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quantas coisas, quantas ciladas, quantas acusações, quantas coisas o inimigo tramou, quantas coisas o teu próprio coração travou para te sabotar. Mas nem isso teve como vencer o poder do Senhor na tua vida, e hoje você está aqui. Por causa desse Evangelho, porque você foi tirado da terra da maldição e levado para a terra da bênção e da presença do Senhor Jesus. O que nos cabe agora, e o que te cabe agora, é glorificar o nome dEle em tudo. É lembrar que Ele é Senhor da tua vida em todos os aspectos.
As tuas emoções são do Senhor, as tuas finanças são do Senhor, a tua família é do Senhor, a tua vida profissional é do Senhor, os teus filhos são do Senhor. Onde houver uma dificuldade, um impedimento, uma barreira, o Senhor também é Senhor ali. Oh, irmãos, que isso possa trazer alegria aos corações, que isso possa nos fazer cantar e louvar com esperança, porque o louvor do Senhor não é um momento só, mas como Paulo fala no versículo 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eternamente, nós o glorificaremos e renderemos louvor por tudo aquilo que Ele tem feito. Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, nós te bendizemos, Senhor, e te exaltamos, ó Deus, e te pedimos misericórdia, Pai, da tua parte. E não deixe que o nosso coração se aparte da mensagem do Evangelho jamais, Senhor. Mas que essa mensagem ela seja central. Que ela seja, ó Deus, a coluna que sustenta as paredes e o teto do nosso coração, ó Deus. Ó Senhor, a casa só está de pé por tua causa. Nós só estamos vivos, só estamos nesse culto por tua causa, Deus. Ó Senhor, renova o nosso ânimo, renova o nosso coração, renova a nossa mente, ó Deus, limpa das influências desse século mal, ó Deus. Porque nós fomos desarraigados dessa terra, das coisas dessa terra, da imundícia dessa terra, e fomos levados para uma vida de santidade, um mundo onde a glória e o louvor é somente para Ti. Ó Jesus, restaura o nosso coração, restaura a nossa alma nessa noite. Ó Deus, e se existe algum coração aqui que ainda não se rendeu a Ti, Senhor, que possa se entregar, crendo no nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar o Senhor.